Graça e paz, família, graça e paz, povo de Deus. Quero só trazer uma palavra aqui para o coração da gente. Eu estava lendo aqui Juízes, capítulo 17, do 1 ao 6, e a gente se depara com uma história muito interessante. Ela é interessante porque ela, a um certo ponto, parece que é uma coisa, mas quando a gente vai lendo, a gente vê que não é o que parece. A gente pode até colocar um tema, né? Parece, mas não é. Essa história conta, nesse capítulo, conta a história de um homem chamado Mica, né? Ele roubou 1.100 moedas de prata de sua mãe e ele ouviu a sua mãe amaldiçoá-lo sem saber, né? Que era ele o ladrão. E por ele ouvir a maldição, e ele preocupado com a maldição, ele traz de volta o dinheiro, num ato que quase como um arrependimento, mas só parecia arrependimento. No decorrer da história, a gente vai vendo que não tinha nada de arrependimento em Mica. Simplesmente ele estava preocupado com a maldição que a mãe lançou sobre a vida dele. Mas o interessante é que também parece que a mãe recebeu o pedido de perdão do filho, mas na verdade ela não o recebeu. Ela vai dizer: bendito do Senhor seja meu filho. Ela tira como num ato a maldição que lançou, abençoando o filho, chamando ele de bendito do Senhor. Mas na verdade ela estava amaldiçoando o seu filho. O interessante é que parece que ela estava até abençoando o seu filho, né? Porque ele devolveu o dinheiro. Mas não. Sabe o que é interessante? Que aquilo que parece que não é. Porque ela estava guardando aquele dinheiro já para o seu filho, para que ele fizesse imagem de esculturas, imagens de fundição. Ela não tirou a maldição. Ela simplesmente estabeleceu a maldição. Porque esse povo, eles já sabiam e já entendiam as leis do Senhor. Lá no versículo 6, no finalzinho dessa primeira parte, vai dizer que não havia rei em Israel e cada um fazia o que era interessante aos seus olhos, o que parecia bem aos seus olhos, aquilo que agradava o coração deles, eles faziam, o que não é muito diferente de hoje, né? O culto para o Senhor é algo que é para Deus. O culto para o Senhor é adoração, é rendição, é submissão, é sujeição, é devoção. É para Deus. Mas a gente quer um culto que agrade o nosso coração. Não é diferente daquela época. E o interessante daquela época é que eles tinham as leis. A Bíblia diz aqui, declara, que não havia rei em Israel, mas havia um Deus do céu. Um Senhor que deixou os seus estatutos. E eles conheciam. Moisés lia as leis, Josué lia as leis, os levitas tinham autorização, os sacerdotes tinham autorização de ler as leis, de ensinar as leis para o povo. Mas não havia rei em Israel, mas tinha um Senhor no céu. E hoje nós vamos para a igreja e parece que cultuamos a Deus. Parece, só parece. Porque o culto que a gente diz que presta é um culto que a gente quer algo para a gente. Não é para Deus. Não é de rendição, não é de contrição, não é de sujeição, não é de humilhação, não é de arrependimento. Não! É um culto em que a gente quer que Deus ouça a nossa voz, é um culto que a gente quer que Deus resolva os nossos problemas, é um culto em que a gente revela os nossos pecados e automaticamente a gente quer ser recompensado porque a gente falou deles. A gente não se arrependeu, a gente simplesmente contou as nossas falhas, falamos para Deus, falamos para o mundo, vamos num lugar, dizemos que estamos cultuando, levantamos as nossas mãos, aplaudimos, saltamos, salpicamos, fazemos tantas coisas. Mas só parece, só parece. No final a gente está como Mica ou como sua mãe, preparando o terreno para amaldiçoar as nossas vidas, porque estamos completamente longe de Deus, completamente longe da verdade. Bem, não havia rei em Israel, mas nós temos um Deus nos céus e que nós devemos a Ele nos sujeitar, nos submeter e fazer a vontade dele. Nós precisamos
nos voltar com arrependimento verdadeiro, Deus. Deus não é obrigado a nos recompensar. Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade. Deus não tem que ficar alegre porque a gente faz o que quer. Deus não tem que ficar feliz porque a gente faz um culto bacana, que não é para Ele, que é para a gente mesmo. E a presença de Deus não está quando eu estou feliz. A presença de Deus está naqueles que o obedecem, mesmo que até às vezes eles estejam passando por lutas e dificuldades. Eles não entenderam que o Deus que tirou eles do Egito, que fez eles atravessar o Mar Vermelho, que fez eles andar no deserto, que fez com que eles vencessem batalhas e árduas batalhas e conquistassem territórios. Ele está no seu trono e Ele quer a minha e a sua sujeição, e a obedecer e a andar nesse caminho, não para fazer a sua vontade, não para que eu faça a minha vontade, mas para que eu faça a vontade dele, para que eu entenda que devo me render a Ele, me sujeitar a Ele. Ele é Rei, Ele é Senhor. O melhor caminho é temê-lo e se sujeitar a Ele. Palavra difícil, né? Que palavra difícil. Mas esta é a palavra que de verdade traz a bênção para o coração e não a maldição.